com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo da FIAM. Espero que vocês gostem e hoje nós vamos abordar um assunto um pouco polêmico. Vamos falar sobre o aborto. Primeiramente nós vamos à pergunta, Tradicional pergunta. O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gestação ou gravidez. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto delicado, porque várias pessoas, várias mães, pais, acham que até 3, 4, 5 meses não contém vida ali naquele feto. Esse é um ledo engano de todos nós. A vida está ali desde o momento da concepção. A partir do momento que aquele espírito aceitou vir ao mundo com aquela mãe e aquela família, a vida vai ser colocada nele a partir do momento da concepção. A interrupção dessa gestação, ela traz sérias consequências para o abortado, para a mãe e para os familiares que concordaram em influenciar essa mãezinha a cometer o ato impensado. Impensado ou não, todos terão que resgatar sobre isso. Nada ficará impune na lei divina. Aquele feto ou aquele bebê que todos pensavam que não tem vida, aquele feto, ele está simplesmente participando de toda a vida da mãe, sabendo tudo o que vai acontecer com ele, pois ele escuta, ele sente, ele participa de tudo. Existem vários tipos de aborto. O aborto espontâneo, o aborto provocado pela mãe, que não está querendo aquele filho no momento, que é a gestação indesejável. A gestação indesejável leva a mãe a cometer o ato impensado, tirar aquele filho a qualquer custo. Só o que ela não está sabendo é que aquele feto está participando de toda a sua vida. E ele sente, ele escuta tudo que a mãe está sentindo e falando, ele está participando. Eu tenho um exemplo para dar para vocês, é o seguinte. Roberto e Denise, ele médico e ela enfermeira. Numa gravidez indesejável, decidiram que ia tirar o feto. Como naquele hospital que eles trabalhavam, eles não queriam passar por esse vexame do aborto e não queriam que ninguém ficasse sabendo da sua gravidez indesejável. Resultado, viajaram para uma cidadezinha do interior, onde foi contratado um amigo para que fizesse o aborto da nossa irmã Denise. No caminho, olhem bem o trabalho da espiritualidade. No caminho, um acidente. Roberto bateu o carro no barranco e ficou muito apavorado, preocupado com o que poderia acontecer com a mulher. Denise fraturou o fêmur e foram levados para um hospital mais próximo. E lá, o médico de plantão, como Denise vomitava muito, além do fêmur quebrado, ele disse que ela estava com um edema cerebral, que teria que ser operada imediatamente. Roberto ficou apavorado com aquilo e foi logo falando: a minha esposa não tem um edema cerebral, ela está grávida. E com a gravidez, a público, todo mundo ficou sabendo, eles não tiveram outra alternativa senão voltarem para casa. Chegando na cidade onde eles moraram, casaram-se. E pouco tempo depois, nasceu Gustavo. Com o passar do tempo, Gustavo foi se tornando um menino rebelde, mal criado e respondão. Os pais, muito preocupados com ele, resolveram levá-lo a uma terapia de vidas passadas. Eles acreditavam na reencarnação. E levando-se na terapia de vidas passadas, que era um sacerdote que fazia, ele começou a vasculhar, começou a conversar com o Gustavo, fazendo as perguntas dentro do seu trabalho, e até chegar no útero.
Quando chegou no útero, Gustavo começou a se debater, a gritar e a xingar. Deixe-me viver, deixe-me viver. Vocês são os assassinos, vocês querem me matar. E o padre, o sacerdote, muito preocupado com aquilo, como ele acreditava na reencarnação, falou assim, essa é alguma coisa que aconteceu com ele. Chamou os pais e perguntou. E eles falaram sobre o possível aborto. Na sessão seguinte, Gustavo começou a rir, ele dava gargalhadas e dizia assim, não podem mais me matar. O sacerdote, muito preocupado, chamou os pais, perguntou para eles o que estava acontecendo. E eles explicaram, falaram tudo sobre o aborto que eles queriam fazer para tirar Gustavo, porque ele era uma gravidez indesejável naquele momento. E o menino sorriu e deu gargalhadas, dentro do útero da mãe, o espírito. Por quê? Porque quando aconteceu o acidente e o pai viu que não podia mais esconder a gravidez, que veio a público, pronto, agora eu estou livre, agora eles não vão tirar a minha vida. E assim, eles ficaram impressionados de ver, isso é um relato no livro Gestação Sublime Intercâmbio, um relato desses pais, para poder mostrar para nós que o feto dentro do ventre, ele tem vida. E que ele tem o direito à vida. Nós vamos passar agora para a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 880, que fala para nós sobre o direito à vida. Qual é o maior de todos os direitos naturais do homem? A resposta que os Espíritos passaram para Kardec é a seguinte, o de viver. Todos nós temos o direito à vida. E todo aquele que interromper esse direito, ele está atrasando a evolução do espírito e atrasando assim o progresso desse espírito. Então ele está prejudicando o espírito de vir à vida, tirando assim dele o direito de viver. Na questão 344, também do Livro dos Espíritos, nos fala o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Porque várias pessoas não acreditam que ali contém o espírito. Por isso, vamos fazer o aborto, porque não tem espírito ali, não tem vida. Então, o que acontece quando essas pessoas tiram a vida dessa criança? A resposta à pergunta 344. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. O espírito encarnante, ele fica acoplado acima da região umbilical da mãe. E a partir do nascimento, a hora que se corta o cordão umbilical, sim, esse é o momento que o espírito toma posse definitivamente do seu corpo de carne. Agora nós vamos passar para a questão 357 do Livro dos Espíritos. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula a recomeçar. Então, o espírito foi preparado pela espiritualidade para mais um retorno à Terra, para mais uma reencarnação. E a mãe, ou os familiares, ou o pai, conforme já dissemos, decidem tirar a vida daquele feto, daquela criança, daquele espírito. As consequências desse aborto para o espírito é que ele terá uma existência mutilada, terá que recomeçar. E todo o trabalho da espiritualidade de ligar aquele ser ou aquele espírito
aquela mãezinha vai todo por água abaixo. Agora vamos dar uma sequência aqui na 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime a tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo devia ser o instrumento. As leis brasileiras são 3 casos que é permitido o aborto: no caso de estupro, no caso da mãe correr o risco de vida e o terceiro no caso de anencéfalo. Anencéfalo é o feto sem cérebro. Na questão 359 do Livro dos Espíritos, vamos ver aqui. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Não. É preferível sacrificar o ser que não existe e sacrificar o que existe. Existe um caso dentro da lei brasileira que corresponde com a doutrina dos espíritos, que é a nossa doutrina espírita, porque nós espíritas somos contra o aborto, mas no caso, para salvar a vida da mãe, conforme Kardec falou aqui para nós, que nós seguimos o Livro dos Espíritos com todo carinho, com todo respeito, pelas respostas que os Espíritos deram para Kardec. Essa é a única forma de tirar a vida do feto, daquela criança, é para salvar a vida da mãe. E pode também estar acontecendo tudo dentro de uma programação espiritual. Essa criança que iria nascer, ela será anulada a partir dali para salvar a vida da sua própria mãe. No caso do anencéfalo, então nós temos um outro caso para contar, porque a criança não tem cérebro. Então o médico determina que será tirado. Por quê? Não tem vida ali, não tem cérebro, a criança não está pensando, então a criança não está sentindo nada. É aí que a medicina se engana. Tem um caso de uma senhora, de um casal espírita, que essa senhora ficou grávida de um feto anencéfalo. E o médico virou para ela e falou assim: vamos interromper a sua gestação. E ela imediatamente falou: não. Deus está me dando essa criança sem cérebro. Ele vai ficar dentro do meu ventre quanto Deus quiser. E foi levando aquela gestação, os 9 meses. Ela ia na casa espírita, assistia palestras, tomava água fluidificada, tomava passes magnéticos. E a criança, tudo que ela recebia, passava para a criança, ia recompondo o seu perispírito cada vez mais. E quando completou os 9 meses, a criança nasceu. Durou 48 horas e voltou para o mundo espiritual. A criança sobreviveu fora do útero 48 horas, mas o suficiente, porque a espiritualidade sabe o quanto tempo nós podemos ficar aqui. E essa criança foi levada de volta ao plano espiritual. Passado alguns meses, esse casal foi participar de uma reunião mediúnica. E esse espírito dessa criança, que se chamaria Lídia, manifestou-se na reunião e falou o seguinte: quero falar para você, papai e mamãe. Quero agradecer os momentos que estive no seu útero, que você tanto me ajudou a recompor o meu perispírito, devido a compromissos que eu tinha com o passado. Hoje estou aqui, satisfeita e recomposta, pronta para nascer novamente no seu ventre.
A mãe e o pai choravam tanto que mal poderiam acreditar que aquilo estava acontecendo com eles. Passaram-se mais um tempo, a mãe engravidou novamente e nasceu Lídia, linda e perfeita. Este caso que eu acabei de contar para vocês, do feto anencéfalo, ele se encontra no livro Gestação Sublime Intercâmbio. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção a mim dispensados, agradecer o suporte da espiritualidade e que possamos em breve estar aqui novamente. Obrigada a vocês.